A aula de hoje, a respeito do sistema muscular, começará por algumas curiosidades. Você sabe o nome e o comprimento do maior e o do menor músculo? Você sabe qual músculo é o mais forte e qual é o mais volumoso? Começaremos por estas curiosidades e, ao final do vídeo, abordaremos como se processa a contração muscular. Vamos iniciar pelo menor músculo do corpo humano, que é o músculo estapédio. Ele está localizado no ouvido médio, ligado ao estribo, um dos 3 ossículos da audição. Ele mede entre 1 e 2 milímetros. Sua função é a de estabilizar o estribo, reduzindo a vibração excessiva e protegendo o ouvido interno contra sons altos, como explosões ou ruídos intensos. Já o músculo com maior comprimento de fibras no corpo humano é o músculo sartório. Ele é longo e fino. Suas fibras atravessam anteriormente a coxa de forma oblíqua, indo do quadril até a parte interna do joelho. É o músculo mais longo do corpo humano, tendo o comprimento variando de 30 a 50 centímetros em adultos. Portanto, comparativamente, o sartório pode chegar a ser 500 vezes maior que o estapédio. O músculo com maior força contrátil do corpo humano é o masseter. Ele é um dos músculos da mastigação, localizado na lateral da face, ligando o osso zigomático à mandíbula. Durante a mastigação, o masseter pode gerar forças impressionantes, que seria equivalente a segurar um peso de até 70 kg com a mandíbula. Portanto, é o músculo com maior força contrátil relativa, pois o músculo com maior volume e massa do corpo humano é o glúteo máximo. Ele fica na região das nádegas, parte posterior do quadril, sendo o músculo mais volumoso e potente do corpo. Esta diferença retrata bem o ditado que tamanho não é documento, pois fazendo uma comparação entre tamanho e força, o masseter, que pesa no total 60 gramas, consegue gerar força suficiente para levantar 70 quilos, enquanto os 2 músculos quadríceps, que podem pesar até 5 quilos, geram força suficiente para levantar 470 quilos. Se o quadríceps tivesse a mesma força que o masseter, conseguiríamos levantar quase 6 toneladas no leg press. Vamos iniciar a aula do sistema muscular. Ao final explicaremos a contração. This call is now being recorded. Gente, então vou começar a falar um pouco sobre o sistema muscular, tá certo? Da mesma forma como eu havia dito em relação ao sistema esquelético, os músculos também, a nomenclatura, né, extremamente extensa, né? Então eu vou falar de uma forma mais geral em relação à musculatura, classificação e assim por diante, ok? Então o sistema muscular, né, o tecido muscular é de origem mesodérmica, né, sendo caracterizado pela propriedade de contração e distensão de suas células. Então, as células musculares, à medida que elas contraem e relaxam, é elas que fazem com que nós tenhamos a movimentação. E para que tenhamos a movimentação é necessário também as articulações e o sistema esquelético. Então, com isso, nós temos um aparelho locomotor. Esse aparelho ele envolve 3 sistemas, que seria o sistema muscular, esquelético e articular. O que determina a movimentação, tanto dos membros quanto das vísceras. Os músculos, são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir o movimento. Então, os músculos esqueléticos, eles transpassam uma articulação. Então, por exemplo, o bíceps, que é um músculo que está no braço, ele transpassa a articulação do cotovelo e vai inserir no antebraço, Então, toda vez que ele encurta, automaticamente ele aproxima o antebraço do braço, Então, se um músculo ele iniciasse e terminasse no mesmo osso, a sua contração não geraria nenhum movimento, só geraria calor. Então, para que ocorra a movimentação, o músculo, as células musculares, elas têm que cruzar uma articulação. Este é efetuado por células especializadas, denominadas fibras musculares,
cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Então, quem controla contração muscular, né, de fibras esqueléticas é o sistema nervoso central, ok? Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica, né? Então, toda contração muscular quebra-se ATP, né? E com isso há, então, a contração das miofibrilas e contração muscular. O músculo vivo é de cor vermelha, né? Como a gente sabe. Essa cor vermelha se deve a um pigmento, né? Que é a mioglobina, que contém átomos de ferro. A mioglobina é semelhante à hemoglobina, que é uma estrutura, né, proteica que armazena oxigênio. Então, nós temos o oxigênio, né, transportado pelas hemácias na corrente sanguínea, e nós temos a presença de oxigênio nas células musculares. Então, toda vez que nós temos uma atividade física, inicialmente o oxigênio proveniente, né, para a realização daquela contração muscular, ele está presente dentro do próprio músculo, né, ligado à mioglobina, que confere, então, a cor vermelha aos músculos. Essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Os músculos representam de 40% a 50% do peso corporal total, então, em relação a peso, seria o maior órgão que nós temos, né, seria os músculos, o maior sistema que a gente tem. Aqui, só para ilustrar, então, a figura, né, de um músculo. Então, nós temos, né, a parte vermelha viva, né, onde que a gente tem as fibras musculares, é denominado de ventre muscular, e uma porção que se insere nos músculos, nos ossos, que é a parte do tendão. Quando a gente pega o músculo, ele é composto por vários feixes de fibra, né? Dentro de cada feixe desse de fibra existe as miofibrilas, né? E cada miofibrila é composta pelos sarcômeros, onde nós temos os miofilamentos contráteis, que seria a actina, né? Está aqui em vermelho, e a miosina, que está representada aqui em azul. Então, o músculo em si, ele é composto basicamente por proteínas contráteis, ok? As células são alongadas, se contraem quando há encurtamento das miofibrilas, né? Então, o comprimento da fibra muscular é o mesmo comprimento do músculo, né? Então, se o músculo tem 40 centímetros, a fibra muscular, a célula muscular, ela tem 40 centímetros. As funções, né, do sistema muscular, locomoção, sustentação e homeotermia, né, locomoção, o próprio movimento ocorre, né, pela contração das miofibrilas, sustentação, então, auxilia na manutenção, né, da forma dos órgãos, né, de sustentação do corpo, e homeotermia seria a parte de controle de temperatura corporal. Então, o músculo, né, transfere, né, converte energia química em energia mecânica, mas não é 100% eficiente. Parte dessa energia química é convertida em energia térmica. Então, toda vez que eu tenho contração muscular, automaticamente eu produzo calor, né? E com isso, então, contração muscular gera calor, ok? Geração de força para locomoção e respiração, né, sustentação postural, geração de calor, né, nos períodos de exposição ao frio, regulação do volume dos órgãos, né, dos esfíncteres, que depois eu vou explicar com mais detalhes o que vem a ser um esfíncter. Então, essas são as principais funções do sistema esquelético, além de ser também uma função dele reserva energética, né? Então, nós consumimos as proteínas musculares, né, mas isso a longo prazo. Então, a primeira fonte energética que nós utilizamos é a glicose, a segunda fonte são as gorduras, né, e quando as gorduras acabam, a gente começa a consumir a própria massa muscular. Propriedade do músculo, né, seria a elasticidade, a contratilidade, a tonicidade.
Elasticidade é a capacidade que ele tem de distender, né? Então, alguns tipos de fibras musculares distendem mais. Então, se eu pegar a musculatura lisa, como, por exemplo, no estômago, a gente observa uma capacidade muito grande de distensão, né? Contratilidade seria a capacidade de contrair e relaxar, e a tonicidade seria a manutenção de uma contração basal, né? Então, nós temos um tônus muscular que mantém, então, o músculo sempre numa contração basal. Se nós não tivéssemos essa tonicidade, automaticamente nossa musculatura sempre estaria relaxada, né? E a gente sempre teria que pensar em contrair a musculatura para manutenção de postura. Então, suponhamos, vocês sentados agora, a cabeça e o tronco, ela mantém-se numa postura adequada devido ao próprio tônus muscular. Tanto é que quando a pessoa tem uma lesão do sistema nervoso, a gente observa essa perda de tônus muscular. Então, a pessoa tem um acidente vascular encefálico, a gente consegue observar muito bem essa perda de tonicidade, né, uma vez que o membro, né, que foi afetado, ele tem uma perda desse tônus, né, então fica flácido e assim por diante, tá certo? Ou em algumas situações, doenças neurológicas, essa tonicidade ela pode ficar aumentada, né? Então, o tônus muscular, né, o músculo nunca está completamente relaxado, né, então ele tem um certo nível, né, de contração, e o que gera uma firmeza que nos mantém em uma postura ereta, né. Quando nós dormimos, né, automaticamente há um desligamento da parte periférica, né, então esse tônus ele cessa, por isso que a nossa musculatura ela fica mais relaxada, né. E nesse período, às vezes, de sono, é muito comum a gente ter aquela sensação que está caindo, né? Essa sensação ela ocorre justamente pela perda de tônus muscular. Então, você está lá deitado, dormindo, a hora que começa a cochilar, que a musculatura relaxa, né, a gente tem uma sensação de que está caindo e acorda assustado. Então, isso denota a perda de tônus muscular durante o sono. A miologia, né, então eu estudo os músculos, órgãos ou partes de órgãos, né, constituídos por células, seriam fibras musculares, com capacidade de contração e relaxamento. Então, os músculos são os órgãos ativos do movimento, né, a gente tem outros componentes, né, mas para que o movimento ele se torne realmente ativo, é contração muscular. Aqui, como eu havia dito nessa figura, a gente vê aqui, né, uma representação do bíceps, né, como vocês podem observar, ele está inserido no húmero e no rádio, né, então ele transpassa a articulação do cotovelo, né, então isso faz com que, então, ocorra o encurtamento, né, da fibra muscular e, consequentemente, o movimento, ok? O tecido muscular, ele é dividido, né, classificado em três, né, principais, que é o tecido muscular esquelético, tecido muscular liso e tecido muscular cardíaco, né. O tecido muscular esquelético recebe esse nome porque as fibras musculares estão inseridas nos ossos, né, fixas aos ossos, e que vai gerar ao movimento. Esse termo, tecido muscular estriado, esse termo estriação vem de estrias, que são essas pequenas ranhuras, né, porque quando o músculo é visto no microscópio, ele apresenta faixas claras e faixas escuras, né, então se assemelha a estrias, daí esse termo, né. Apresenta alternadamente faixas claras e escuras ao microscópio e é voluntário, né. Então, depende da nossa consciência para ter contração ou relaxamento. O tecido muscular liso encontra-se na parede das estruturas internas ocas, né, como os vasos sanguíneos, estômago, intestino. A característica é que ele não apresenta essas estriações, então a musculatura lisa, ela tem as miofibrilas contráteis, né, mas não estão dispostas de forma ordenada. Então, não dá essa
impressão de ter as estriações. É uma musculatura involuntária, né? Então nós não conseguimos controlar nem comandar esse movimento, então ninguém que controla contração de estômago, intestino ou qualquer outra víscera, né? Então é totalmente involuntário. Tecido muscular cardíaco, né? Também um tecido estriado cardíaco, presente, como o próprio nome diz, somente no coração. Ele tem a característica de apresentar as estriações, mas existem peculiaridades, né, em relação aos músculos estriado esquelético. Uma delas seria que é involuntário, né? Ninguém aqui consegue controlar por completo os batimentos cardíacos, né? Então, é um batimento ritmado, né, por vários mecanismos de controle. Outra peculiaridade é a forma de gasto energético, né, que é diferente do músculo esquelético, né, porque imagina vocês que, suponhamos que um músculo esquelético, né, à medida que ele trabalha de forma exaustiva, ele entra em cãibra, né. Agora imagina um coração que trabalha de forma contínua, ininterrupta ao longo de toda a vida, entrando em cãibra num determinado momento, né. Você começou a correr, você tem uma cãibra na panturrilha e uma cãibra no coração, você está morto, não sobreviveria, né? Então, ele só consegue, né, ter essa movimentação ininterrupta por conta de uma série de adaptações que esse músculo estriado cardíaco apresentou, ok? Músculo esquelético, né, por exemplo, o diafragma. O diafragma é um músculo respiratório, né, que separa a cavidade abdominal de cavidade torácica. É um músculo voluntário ou involuntário? O que vocês acham? Alguém? Nenhum palpite, gente? Desculpe, o que que o senhor perguntou, professor? O diafragma, que é o músculo respiratório, esse músculo que separa o tórax do abdômen, ele é um músculo estriado esquelético, um músculo liso? O que vocês acham? Esquelético? Acho que esquelético. Isso. Mas ele é involuntário ou voluntário? Involuntário. Involuntário? Ele tem Acho que sim. controle, ele tem controle involuntário, mas ele tem controle voluntário também. Tanto é que, por exemplo, se eu quiser parar de respirar, eu paro momentaneamente. Se eu quiser respirar mais rápido, eu respiro mais rápido. Só que, por exemplo, se eu vier a desmaiar, automaticamente o controle involuntário, desculpa, né, retoma os movimentos respiratórios, entendeu? Então ele tem esses dois componentes, um voluntário e outro involuntário, tá certo? Por conta da especificidade que ele tem. Porque imagina se nós tivéssemos que a todo instante lembrar de ter que respirar. Nós passaríamos a vida toda presa ao movimento respiratório. E se a gente dormisse, automaticamente morreríamos, tá certo? Então, a maioria das pessoas, né, existe uma doença que perde esse controle involuntário, mas todos nós, vivos, né, temos controle involuntário, né, e controle voluntário também. Aqui os tipos de músculo, né, então, o primeiro aqui representa um músculo estriado, esquelético, então a gente vê uma disposição de fibras, né, extremamente paralelas, sem se comunicarem. Então, a fibra muscular esquelética, cada fibra, ela contrai de forma isolada das demais, né? Isso, então, permite uma contração gradual do músculo, né? Então, se eu tiver que levantar 1 kg, 10 quilos, o músculo não vai contrair na sua mesma intensidade.
O músculo estriado cardíaco apresenta as estriações, né? As fibras são paralelas, mas existem algumas pontes que cruzam, comunicando uma fibra muscular com outra. Então, de certa forma, o músculo cardíaco, ele contrai de forma ritmada, né? Então, o coração, quando ele contrai, todas as fibras contraem unidas, tá certo? Não tem contração de uma parte a outra, não. Então, o músculo cardíaco, ele tem um ritmo contrátil. E aqui embaixo, né, o músculo liso, né, então a gente observa as reações e também forma um cincício, uma massa contrátil, ok? Relação ao número de núcleos, basicamente, né, as fibras estriadas esqueléticas praticamente têm um núcleo ou mais por células, né, as musculares cardíacas um apenas e as lisas também apenas um núcleo por célula, tá certo? Aqui, algumas características desse músculo, né? Então, o músculo liso é involuntário, localiza-se na pele, órgãos internos, aparelho reprodutor, vasos sanguíneos, aparelho excretor, e estímulo para a contração do músculo liso é mediado pelo sistema neurovegetativo, certo? Então, por exemplo, o estômago é um local onde a gente tem musculatura lisa. Musculatura lisa tem a capacidade tanto de hipertrofiar, quanto também de sofrer hiperplasia, né? Hiperplasia é a capacidade de aumento do tamanho e do número de células musculares. Já a musculatura estriada esquelética, ela só sofre hipertrofia, ou seja, as células musculares, elas aumentam de tamanho, mas não em quantidade. Então, o bíceps, né, se eu comparar o meu bíceps com o de um fisiculturista, nós dois teremos a mesma quantidade de células musculares. Porém, as de um fisiculturista, o tamanho delas, né, o volume dessas células é maior, o que faz, então, com que o músculo seja maior em relação ao seu tamanho. Involuntário, né, a contração é mais lenta, né, então, se a gente for pensar o estômago, o movimento contrátil dele é muito mais lento, porém muito mais duradouro. E também não tem as estrias transversais. O músculo cardíaco, né, é um tipo de tecido muscular que forma o coração, né, nos vertebrados, não tem controle voluntário, então é todo feito pelo sistema neurovegetativo, as suas contrações. As fibras musculares cardíacas formam um cincício funcional, né, de forma que todos se despolarizam ao mesmo tempo, então uma contração extremamente ritmada. Voluntário, né, contração extremamente rápida, pode ser uni ou binucleado, né, então pode ter um núcleo ou dois, né, com estrias transversais. Já o controle, então, se dá, né, por sistema neurovegetativo ou por um sistema específico de contração, que seria o marcapasso cardíaco ou nó sinoatrial, que depois eu explico a parte de sistema cardiovascular. Os movimentos, né, então, de contração, ou cisto, é o nome que recebe, diástole ou relaxamento. O sistema muscular esquelético, né, então, é nervado pelo sistema nervoso central, é voluntário, né, somente alguns músculos podem ter também um controle involuntário, contra, né, praticamente toda parte via controle consciente, então é um músculo voluntário, né, a movimentação se deve à contração da musculatura estriada esquelética. Contrações rápidas, os músculos são as células musculares são multinucleadas, né, vai depender muito do tamanho da fibra muscular. Então, por exemplo, um músculo quadríceps, né, que tem 40, 50 centímetros, uma única fibra muscular, então, automaticamente tem que ter uma quantidade muito grande de núcleos, né, porque imagina uma fibra de 50 centímetros, uma célula com 50 centímetros de comprimento, né, então tem que ter mais de um núcleo para
manter a sua viabilidade. Tem as estrias transversais, né, que caracteriza esse músculo. Aqui seria uma descrição do que já foi dito, né, a localização deles, né, musculatura estriada esquelética, entre os ossos, né, permitindo movimentação, musculatura lisa em órgãos e vísceras, e estriada cardíaca no coração. A movimentação, o tipo de contração muscular, a gente denomina ela de diferentes formas, de acordo com a estrutura que está sendo movimentada, e o ângulo, né, de encurtamento. Então, quando a gente fala em contração concêntrica, é quando o músculo ele se encurta e traciona outra estrutura, né, como o tendão, e vai reduzir o ângulo de uma articulação. Então, trazer um livro que estava sobre a mesa no encontro da cabeça, é uma contração concêntrica, né, está concentrando, está fazendo com que as fibras musculares elas se tornem encurtadas, né. Uma contração excêntrica é quando há um aumento do comprimento total do músculo durante a contração. Então, seria um movimento contrário, né? Seria, no caso de uma extensão, eu fazendo uma flexão do músculo, eu estendendo ele, né? Então, seria uma contração excêntrica. Contração isométrica, iso vem de igual, métrica vem de comprimento, tamanho. Então, quando o músculo ele contrai, mas não se encurta, automaticamente eu estou frente a uma contração isométrica. Então, se eu tentar levantar um peso de 300 quilos, eu não vou conseguir levantar esse peso, tá certo? Mas os meus músculos vão contrair. Mas uma vez que tem a contração, mas não está tendo redução do ângulo, automaticamente é uma contração isométrica, ok? Contrações isométricas produzem muito mais calor, porque não está tendo movimentação. A importância dos ossos, articulações e músculos, né, seria permitir, então, a movimentação, né? Então, os ossos, eles não mantêm uma posição, né, que permite a locomoção. As articulações unem dois ou mais ossos, né, e permite com que eles se movimentem, e os músculos vão fazer com que ocorra um encurtamento, né, das articulações. Então, o aparelho locomotor envolve essas três estruturas, né, e qualquer uma delas que esteja comprometida, automaticamente a movimentação ela vai ficar prejudicada, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma artrose, que é uma doença que acomete as articulações, o meu movimento ele não vai acontecer de forma perfeita, né? Por mais que eu tenha um músculo, tenha os ossos, mas a articulação está com problemas, certo? Se eu tiver problema também nos ossos, eu vou ter uma dificuldade de movimentação, e os músculos também da mesma forma, ok? Quais são os componentes, né, que vão formar um músculo, né? Então, a gente tem as faces, epinísio, perinísio e endomísio. Então, são as estruturas, né, os componentes anatômicos do tecido conjuntivo que vão estar formando o músculo, né? Então, a face superficial é uma estrutura que separa o músculo da pele, né? Então, é um tecido conjuntivo que reveste o músculo, deixando ele separado da pele. Então, o músculo, ele fica abaixo da pele, e como essa face, né, ela é extremamente lisa, ela permite um deslizamento, né, do músculo quando está contraindo ou relaxando. Na face muscular, uma lâmina ou uma faixa larga de tecido conjuntivo fibroso, né, que fica abaixo da pele e circunda os músculos e os órgãos do corpo. O epimísio, né, é a camada mais externa de tecido conjuntivo que circunda todo o músculo. Então, se a gente for pegar esse músculo aqui, toda a faixa de tecido conjuntivo, que é essa estrutura esbranquiçada, que reveste o músculo, é denominada de epimísio, né? O perimísio, ela vai circundar grupos de 10 ou 100 fibras, né, musculares individuais, separando em feixes ou fascículos. Então, essa estrutura que está sendo projetada aqui para a região
anterior é um perimísio, né? Então, a gente observa um tecido conjuntivo revestindo um feixe muscular, um conjunto de fibras musculares. E o endomísio é o tecido conjuntivo que reveste cada fibra muscular. Então, cada fibra muscular ela é isolada das demais pelo endomísio. Então, cada fibra muscular tem a capacidade de contrair de forma individualizada, né? Então, quando o músculo contrai, ele não contrai de uma forma, lógico, existem contrações onde praticamente todas as fibras musculares elas se contraem, mas na maioria das vezes, né, então eu tenho contração de algumas fibras, né, daquele feixe, né, e de vários feixes contraindo, né, então isso permite, então, que eu consiga estar deslocando, carregando um peso maior, porque eu tenho fibras que estão contraindo e, ao mesmo tempo, algumas estão relaxando, né? E com isso, então, eu consigo sustentar um peso por um período maior. Porque se todo músculo contraísse, automaticamente eu gastaria muita energia, né? E o músculo rapidamente entraria em fadiga. Então, como eu contraio fibras separadas, eu tenho essa capacidade, então, de conseguir, né, suportar um peso por um período mais longo, ok? Então, endomísio reveste cada fibra, perimísio reveste um feixe de fibras e o epimísio reveste vários feixes, então, automaticamente reveste o músculo de uma forma geral. Todo esse tecido conjuntivo, né, de cada fibra, de cada feixe do músculo, de uma forma geral, eles vão convergir para um único ponto, formando o tendão. Então, o tendão é uma estrutura de tecido conjuntivo, né, que está preso ao osso, mas automaticamente revestindo cada fibra muscular. Então, cada fibra muscular ela está presa ao osso, né, e consequentemente todo o músculo está preso ao osso pelo tendão. Os tendões, né, por serem tecido conjuntivo, são estruturas maleáveis, flexíveis, porém extremamente resistentes. Então, se eu pegar, por exemplo, se vocês quiserem fazer essa experiência, pega, por exemplo, uma carne de frango, por exemplo, antes de cozinhar, e puxa o músculo para vocês verem. No local que ele está preso, fixo ao osso, né, é extremamente difícil arrancá-lo, né, porque essa fixação ela é bem intensa, né, por mais que você consiga movimentar, mas dificilmente vai conseguir arrancar. Os componentes anatômicos, né, dos músculos estriados esqueléticos, né, então o músculo esquelético típico possui uma porção média, né, e extremidades. Então, a porção média é carnosa, vermelha, viva, né, que é vulgarmente chamada de carne. Então, carne é toda a parte do músculo vermelha viva, né, e recebe o nome de ventre muscular. No ventre muscular predominam as fibras musculares, né, então é a parte ativa do osso e é a parte contrátil. As extremidades são cilindroides, né, ou então de forma de fita, chamadas-se de tendões, né, são laminares, recebem o nome de aponeurose, então depois vocês vão ver que existem músculos que eles são laminares, né, então se a gente for pegar os músculos que a gente tem no abdômen, eles não são, eles são músculos longos, mas de uma forma plana, né, então não tem um tendão, não tem um local para onde converge todo o tecido fibroso. Então, como o tecido fibroso dele é muito mais espalhado, onde que insere, né, não é um tendão, e sim uma aponeurose. Tanto tendões quanto aponeurose são esbranquiçadas e brilhantes, resistentes e praticamente inextensíveis, né. Tendões e aponeurose geralmente servem para prender o músculo ao esqueleto. Então, aqui só para ilustrar, então, a parte vermelha viva aqui é o ventre muscular, né, como se projeta, eu tenho, então, a formação do tendão, prendendo o músculo ao osso.
Aqui os músculos do abdômen, como as fibras musculares, são planas, né, não convergem para um único ponto, então eu não vou ter um tendão, mas sim uma aponeurose, que é essa estrutura aqui. Aqui são as estruturas, né, que eu já havia dito. Quando tem, então eles transpassam uma articulação. A classificação dos ossos, né, eles podem ser classificados quanto à situação. Depois vocês vão ver que a nomenclatura dos ossos tem muita relação com a localização, com a função que ele desempenha, né? Então, nós temos músculos superficiais ou cutâneos, né? Como o próprio nome já diz, eles estão abaixo da pele ou próximo à pele, né? São longos, né? E apresentam no mínimo uma de suas inserções na camada profunda da derme. Então, não são músculos que estão presos entre dois ossos, né? Ele está preso em um osso e preso na pele. Então, por exemplo, os músculos que a gente tem que movimentam a boca, que fazem toda a gesticulação, toda a mímica facial, eles são músculos superficiais ou cutâneos, ou seja, uma parte dele está presa no osso e a outra parte está presa na pele, né, ou no tecido subcutâneo. Então, quando há um encurtamento, automaticamente há uma movimentação da face, né? Os músculos profundos ou subaponeuróticos, né, são músculos que não apresentam inserção na camada profunda da derme e na maioria das vezes se inserem em ossos, né, então estão localizados abaixo da face superficial. Existem os músculos longos, né, da mesma forma que os ossos longos, né, são aqueles que têm um comprimento maior que a largura e espessura, os músculos longos também têm essa mesma definição. Então, são encontrados especialmente nos membros, né, e os mais superficiais são os mais longos, podendo passar duas ou mais articulações, né. Então, aqui o bíceps braquial, né, que transpassa duas articulações. Nós temos os músculos largos, né, que são laminares. Então, aqui a gente tem a representação do diafragma, né, que separa a cavidade torácica de abdominal, né, então é um músculo extremamente largo. Músculos curtos, né, então geralmente eles estão localizados na mão também, então são músculos que têm um comprimento muito pequeno, né. Quanto à forma, né, esses músculos podem ser largos, curtos, planos, circulares, orbitais. Então, quanto à disposição das fibras, né, então os músculos, as fibras musculares podem ser retas, transversais ou oblíquas, né, então vai ser mais ou menos igual aqui no abdômen. A gente tem fibras musculares retas, como o reto abdominal, transversais, como o músculo transverso interno e oblíquo externo. Então, vocês podem observar que o próprio formato da exposição da fibra já faz a denominação do músculo, né? Então, esse músculo aqui da barriga, que é o que faz o tanquinho, né? Esse músculo aqui, que forma o tanquinho, né, o famoso tanquinho da barriga, as fibras dele são retas. Então, automaticamente, ele recebe o nome de músculo reto abdominal, porque as fibras são retas e ele está no abdômen. Esse músculo aqui, as fibras dele são transversais e está no abdômen. O nome dele é músculo transverso abdominal. Esse aqui, as fibras são oblíquas. Então, oblíquo externo, porque abaixo dele tem um oblíquo interno, né? Então, toda vez que vocês virem um determinado músculo que tem nome e sobrenome, é porque existe outro que se contrapõe. Então, se eu falo oblíquo interno, obviamente é porque existe o oblíquo externo, tá certo? Então, se eu falo, igual aqui embaixo tem
quanto à inserção do músculo. Se existe um músculo que é flexor longo dos dedos, é porque existe um músculo que chama flexor curto dos dedos, né? Se não existisse o curto, não haveria necessidade dessa denominação de flexor longo. É uma coisa óbvia, certo? Quanto à origem e inserção, né? Quanto à origem, eles podem ter mais de uma, né? Que seria o bíceps, quadríceps, tríceps, é porque esses músculos, eles têm, o bíceps, ele tem duas origens, né? Ou duas cabeças. O tríceps, ele apresenta 3, quadríceps, 4, assim por diante. Os músculos, né, quanto à função, eles podem ser classificados como músculos agonistas e músculos antagonistas, né? O músculo agonista, como o próprio nome diz, ele vai a favor daquele movimento, né? Então, por exemplo, se eu quero flexionar o braço, o meu músculo flexor do braço, né, que seria o bíceps, ele é um músculo agonista. O tríceps, que fica na parte posterior, ele vai contrário a esse movimento. Então, ele é denominado de músculo antagonista, né? Então, todo o movimento, ele tem que ter um músculo para contrabalancear. Porque se eu tivesse somente um músculo que faz a flexão, como que a minha articulação ela retornaria à sua posição original? Então, se eu tenho um músculo para encurtar, eu tenho que ter um músculo que faça a distensão. Se eu tenho um músculo que faz a flexão, eu tenho que ter um músculo que faz a extensão, né? Então, o músculo, uma hora ele é agonista, uma hora ele é antagonista, vai depender do movimento que eu estiver realizando, tá certo? Músculos sinergistas são aqueles que participam estabilizando as articulações, né, para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal, né? Os fixadores estabilizam a origem do agonista de forma que ele possa agir mais eficientemente, né? Então, por exemplo, para eu movimentar a musculatura do meu braço, né, por exemplo, para escrever, eu tenho que ter uma quantidade muito grande de músculos sinergistas, né, que mantêm a posição adequada do ombro, do tronco e assim por diante. Então, esses músculos, eles não participam do movimento diretamente, mas eles auxiliam na manutenção da postura para que eu consiga realizar o movimento de forma adequada. Então, aqui só para ilustrar, então eu tenho um bíceps, né, que no caso, e contrabalanceando ele, eu tenho tríceps, né? Então, de acordo com o movimento, um é agonista, o outro vai ser antagonista. Então, se eu estou fazendo a flexão, o bíceps é o agonista e o tríceps o antagonista. Quando eu vou fazer uma extensão do braço, o tríceps é o agonista e o bíceps ele passa a ser o antagonista. Então, ocorre constantemente essa inversão de papéis. A nomenclatura, né? Eu não vou entrar em detalhes de todo o nome de músculos, né? Porque são muitos, mas a nomenclatura deles não é tão difícil, né? Porque sempre denota a localização, função e assim por diante, né? Então, por exemplo, um músculo que faz a extensão dos dedos, ele recebe o nome de músculo extensor dos dedos. Então, o próprio nome já denota a função dele, a ação que ele faz. Uma ação associada à forma. Então, o músculo pronador redondo e o pronador quadrado, eles são músculos que fazem a pronação, né, no caso da mão, e o formato que ele tem, ele é arredondado. Então, ele chama músculo pronador redondo. A ação associada à localização, então, por exemplo, músculo flexor superficial dos dedos, né? Então, um músculo que faz a flexão dos dedos e é superficial, né? Ele tem esse nome porque existe o flexor profundo dos dedos, né? A forma do músculo serve para denominá-lo como músculo deltoide, que é esse músculo que nós temos no ombro, né? O formato dele é de uma letra delta, então por isso que ele recebe o nome de deltoide.
a localização, por exemplo, tibial anterior, ele fica inserido na tíbia e na região anterior. Então, por isso que ele tem esse nome. Se existe o tibial anterior, obviamente tem o tibial posterior, né? Porque se fosse um só, ele chamaria músculo tibial. Pronto, né? É igual ao diafragma. Você não tem um diafragma superficial, um diafragma profundo, é um único músculo, então ele recebe esse único nome, tá certo? Número de origens, bíceps femoral, tríceps braquial, então vai ser a nomenclatura que eles vão receber. Essa parte aqui eu vou só enviar para vocês nos slides, mas eu não vou entrar na nomenclatura de todos os músculos, né? Porque imagina falar de todos os músculos da face, né? Falar nome por nome, né? Então, levantador do lábio superior e asa do nariz, levantador do ângulo da boca, zigomático menor, zigomático maior, risório e assim por diante. Então, uma quantidade muito grande de nomes de músculos, né, que, ao meu ver, da mesma forma que o sistema esquelético, vocês nunca vão chegar para um aluno e começar a destrinchar toda essa nomenclatura para eles, né? O que vocês vão estar utilizando no dia a dia de vocês é mais um apanhado geral de sistema músculo-esquelético, ok? Mas, de todo jeito, eu vou enviar esses slides para vocês terem um conhecimento, né, de todos esses músculos, né, e que, se alguém tiver interesse em aprender o nome deles, depois, se quiserem, irem até o laboratório, né, nas peças que a gente tem lá, a gente consegue visualizar a grande maioria desses músculos, né? São peças artificiais, mas a gente consegue estar visualizando, elas representam bem essa musculatura, ok? Mas eu não vou ficar entrando em detalhes de cada um desses nomes, ok? Alguém tem alguma dúvida, gente? Aí, dar o laboratório vai ser somente quando voltar as aulas presenciais, né? Estudaremos agora como ocorre a contração muscular, do ponto de vista fisiológico. Olá! Já parou para pensar como um simples pensamento, tipo, vou pegar aquele copo, se transforma em ação? Hoje, a gente vai fazer uma viagem incrível por dentro do nosso corpo para desvendar exatamente isso, a fisiologia da contração muscular. E para começar, já lanço uma pergunta. Quando a gente fala em contração muscular, a primeira coisa que vem à cabeça é o músculo diminuindo de tamanho, certo? Mas será que é só isso? A resposta pode não ser tão óbvia. Então, a resposta é não exatamente. Na fisiologia, o termo contração significa, antes de tudo, a geração de atenção no músculo. Pensa só, quando você segura um halter parado no ar, seu bíceps não está encurtando, mas com certeza está trabalhando. Está tenso? É essa tensão que define a contração muscular. Para a gente entender todo esse processo, a nossa jornada vai ser dividida em 5 partes. A gente começa lá no comando central, o cérebro, depois a gente vê a conversa entre o nervo e o músculo, entende o papel fundamental do cálcio, mergulha na mecânica das proteínas e, por fim, descobre como tudo isso é abastecido com energia. Vamos lá? Bom, como quase tudo que a gente decide fazer, tudo começa na cabeça. A primeira parada da nossa jornada é a origem de todo movimento voluntário, o nosso comando central. Exato! Seja um movimento super delicado ou um levantamento de peso, a origem é a mesma, um sinal elétrico que nasce no cérebro. Esse impulso, que a gente chama de potencial de ação, viaja como um raio pela medula espinhal direto para o músculo que precisa entrar em ação. E olha que interessante o sistema de distribuição desse comando. O sinal não vai para uma única célula muscular de cada vez, ele vai para uma unidade motora. E o que é isso? É um único neurônio motor que se conecta a um grupo de fibras musculares. Isso garante que elas trabalhem juntas de forma coordenada. E se precisar de mais força, o cérebro simplesmente recruta mais unidades motoras para ajudar. Ok, o sinal elétrico viajou pelo neurônio, chegou perto do alvo,
Mas como é que ele passa do nervo para o músculo? É aí que a gente chega na segunda etapa, a junção neuromuscular. Pensa nela como uma ponte de comunicação. E aqui tem um detalhe crucial: o nervo e o músculo não se encostam de verdade. Existe um espacinho microscópico entre eles, a tal da fenda sináptica. E a parte do músculo que fica ali, esperando o sinal, é toda especializada, a gente chama de placa motora. A comunicação precisa, de alguma forma, atravessar esse pequeno abismo. E como ela atravessa? Simples. O sistema converte o sinal elétrico num sinal químico. Quando o potencial de ação chega na pontinha do neurônio, ele manda liberar um mensageiro químico, a famosa acetilcolina. Essa acetilcolina atravessa a fenda, se encaixa nos receptores da placa motora e pronto. Isso abre canais que geram um novo potencial de ação, só que agora na fibra muscular. A mensagem foi entregue. Mas para a gente ter controle fino dos movimentos, o sinal não pode ficar ligado para sempre, né? É aí que entra uma enzima com um nome comprido, a acetilcolinesterase. Ela funciona como um faxineiro super eficiente, quebrando a acetilcolina que sobrou na fenda. Isso desliga o estímulo e permite que o músculo relaxe, pronto para um novo comando. É isso que garante a precisão de cada movimento. Certo, o sinal elétrico já está correndo pela superfície do músculo. Mas como essa eletricidade faz o músculo realmente se contrair? Vamos para a terceira etapa, que é o gatilho de tudo, o cálcio. A superfície da fibra muscular tem os túneis chamados túbulos T, que levam esse sinal elétrico para o interior da célula. E lá dentro, esse sinal passa pertinho de um reservatório de cálcio, o retículo sarcoplasmático. A passagem do sinal elétrico abre as comportas desse reservatório, liberando uma verdadeira avalanche de cálcio dentro da célula. Então, se tiver uma coisa para guardar dessa etapa, é esta. O cálcio é a chave molecular que liga a ignição da contração. Sem essa inundação de cálcio, o sinal elétrico na superfície da célula não serviria para nada. É o cálcio que faz a ponte entre a eletricidade e a mecânica. Com a chave de cálcio na ignição, chegou a hora de ver o motor funcionando em nível molecular. Vamos para a quarta etapa, a mecânica do deslizamento, onde a força realmente geraba. Para isso, precisamos conhecer os protagonistas. De um lado, a miosina, que tem umas cabeças que funcionam como remos. Do outro, a actina, que é o filamento que vai ser puxado. E protegendo a actina, temos o complexo tropomiosina-troponina, que funciona como uma trava de segurança. Quando o cálcio chega e se liga na troponina, essa trava sai do caminho, liberando o lugar para a miosina se conectar. E aí começa o show, o ciclo das pontes cruzadas. A cabeça da miosina se agarra na actina e dá uma remada, o golpe de força, puxando a actina e encurtando a estrutura. Para se soltar e dar a próxima remada, ela precisa de energia, na forma de ATP. Ela se solta, recarrega com ATP e rema de novo. Esse ciclo se repete milhares de vezes enquanto tiver cálcio e energia disponíveis. E por falar em ATP, ele é o verdadeiro faz-tudo aqui. Ele não serve só para dar energia para a remada da miosina. Ele também é absolutamente essencial para fazer a miosina se soltar da actina. Sem ATP, elas ficam grudadas, que é o que acontece no rigor mortis. E além de tudo isso, o ATP também é usado para bombear o cálcio de volta para o seu reservatório, o que permite que o músculo finalmente relaxe. A gente viu que o processo todo gasta uma energia danada. Mas de onde vem tanto ATP? E será que todos os nossos músculos são iguais? Vamos para a nossa última etapa, energia e os diferentes tipos de fibras musculares. A verdade é que nossos músculos são uma mistura de fibras diferentes. Temos as fibras do tipo 1, as lentas. Pensa nelas como as maratonistas do corpo. Elas usam oxigênio para gerar energia de forma constante, sem cansar rápido, perfeitas para resistência. Já as do tipo 2, as rápidas, são as velocistas. Elas geram energia muito rápido, sem precisar de oxigênio, ideais para explosões de força. O lado ruim, cansam bem mais rápido. E essa diferença de função se reflete até na aparência. As fibras lentas são mais avermelhadas porque são cheias de mioglobina, que armazena oxigênio, e são cercadas por muitos vasos sanguíneos para garantir o suprimento. Já as fibras rápidas são mais brancas, pois dependem mais de estoques de glicogênio para gerar energia de forma explosiva. A estrutura segue a função. E assim, a gente fecha o ciclo. Chegamos ao final da nossa jornada, que é uma verdadeira sinfonia. Tudo começa com um comando no cérebro, que vira um sinal químico, que vira um sinal elétrico no músculo, que libera o gatilho de cálcio e que, finalmente, faz as proteínas deslizarem uma sobre a outra. É
É uma cascata de eventos perfeitamente orquestrada. E no fim, fica a reflexão. Cada movimento que a gente faz, do mais simples ao mais complexo, é o resultado de uma das maiores proezas da biologia. O que essa sequência de eventos tão precisa e complexa nos diz sobre a engenharia fantástica e a eficiência do nosso próprio corpo? É algo impressionante de se pensar, não é?